A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais. Convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se na importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista e participem. Lembramos sempre que aqui os boletins semanais são lidos totalmente na íntegra. Agradecemos aos novos inscritos no canal. Nesse trabalho de divulgação da doutrina de Deus, venha ser um apóstolo da verdade para compartilhar essas verdades com outros filhos de Deus que se fazem por merecer e fugirem da ignorância e da escravidão clérigo-estatal. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo mensageiro e poderoso do Apocalipse, sendo a encarnação de João Evangelista, João Hus, Allan Kardec e, por último, Oswaldo Polidoro. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas entregues e expostas a nós, os teus filhos. Faremos alguns comentários e, a seguir, faremos a leitura do boletim. O Espiritismo essencial, puro, genuíno, que está sendo apresentado, ou foi apresentado por ele, Oswaldo Polidoro, é a súmula essencial de todas as verdades iniciáticas. Tais verdades se encontram expostas nas 12 grandes Bíblias da humanidade, a começar pelo Livro dos Princípios de Vyasa Veda, mergulhando na história da humanidade, vai desabrochando no trabalho desenvolvido por Moisés, que é mesmo Espírito encarnado, tem fulgor com Jesus, João Batista, na segunda entrega do derrame de dons mediúnicos para toda a carne, porque até então a doutrina era cultivada nos cenáculos iniciáticos. E o primeiro livro dos Atos, o primeiro livro dos médiuns da história da humanidade chama-se Livro dos Atos dos Apóstolos. Lá encontrará o Espiritismo sendo praticado pelos seguidores de Jesus. E se quiser se inteirar melhor da forma de culto, ou como os apóstolos faziam sucessões mediúnicas, leia a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Lá tem um molde de como os apóstolos se reuniam para cultivar os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, no capítulo 12 dessa epístola. Porque o que podemos ver nas orações em conjunto de cunho divinista é o molde fiel de como foi feito o Pentecostes, como os apóstolos faziam as suas orações em conjuntos e assim ir desabrochando as faculdades divinas, que foi extensa e entregue até o ano de 313, até o surgimento da besta corruptora. Vamos aprender com Deus, vamos ao boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Conceder-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolver-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, vamos ao boletim. Quer ajudar a liquidar com os sofrimentos da humanidade? Vem aqui algumas perguntas para que respondemos em nossa consciência. Por que a humanidade vive cheia de ignorâncias, materialismos, brutalidades, guerras, pestes, fomes, crimes de todas as marcas e imoralidades várias? Por que as faixas trevosas das subcostas vivem repletas de espíritos,
pagando crimes, com o pranto e ranger dos dentes, além das medonhas degradações no corpo astral ou perispírito? Porque nas faixas os céus umbrosos, ou exteriores ao planeta sólido, vive legiões de espíritos, sofrendo trevas e remorsos, degradações perispitais e continuação das doenças levadas da encarnação? Porque ao lado da humanidade encarnada vive a desencarnada, aonde proliferam malvados propositais e inconscientes, e sofredores vários, tanto prejudicando aqueles encarnados que não sabem zelar pela sua defesa. Sim, a humanidade terrícola, constituída de encarnados e desencarnados, orçando em pouco mais de 70 bilhões de espíritos, enfrenta situações realmente infernais, perigosas, em parte e dolosas em muitos casos. Pelo fato de viver afastada dos ensinos e das graças de Deus, os 7 céus fundamentais, ou 7 faixas astrais, concêntricas e superpostas, aonde vivem os encarnados, subdivide em mais de 30 mil subfaixas, que vão das trevosas às mais brilhantes ou gloriosas. Porém, tudo no cômputo da jurisdição planetária. Quem encarna vem de alguma delas, e quem desencarna vai para alguma delas. Tudo consoante seus merecimentos, seu grau de desabrochamento do Deus interno, ou desabrochamento de suas latentes virtudes divinas. Uma impoluta justiça divina tudo rege, ninguém a ilude, ninguém sobre ela poderá jamais impor injunções, à custa de mistificações clericais, religiosistas ou sectárias, ou segundo famigeradas meias-verdades, aquelas que servem de amparo a todas as marcas de falsas ciências e falsas humildades, que tanto vigora na humanidade, enganando os tolos, os menos avisados. Os clericalismos, os religiosismos, os ismos, vivem da ignorância e da mentira, porque da verdade ou das realidades da justiça divina fazem apenas uso teórico, pro forma. Como liquidar com sofrimentos? Falsas ciências e falsas humildades foram postas no lugar santo, no lugar da doutrina enviada por Deus. Da parte de Deus vieram ensinos e graças. Para com tais ensinos e tais graças, seus filhos fugirem da ignorância, do erro e dos crimes entre irmãos, fugindo assim das imposições da justiça divina. Estude cada filho de Deus, que doutrina da verdade Deus enviou, doutrina que cleresias, sectarismos, ismos e mais ismos procuraram corromper ou esconder dos filhos de Deus, em benefício de suas maquinações infernais. 1. Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. 2. Infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. 3. E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta, primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar.
Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como poderemos ver a seguir, há um encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médium e cultor do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogues de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu. Para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Como adverte a justiça divina? As trevas das subcrostas, os umbrais e as encarnações dolorosas contam o paradeiro daqueles que, através dos séculos, foram forjando escleresias, religiões, seitas, ismos e mais ismos,
para esconder dos filhos de Deus os ensinos e as graças que Moisés e Jesus entregaram. Porque é muito fácil enganar os homens, aplicando simulacros, idolatrias, discursos histéricos e dolosos, vestes e gestos palhaços, politicalhas prepotentes, todo um arsenal de engodos infernais. Mas entendam para sempre os filhos de Deus. Ninguém jamais iludirá a justiça divina, aquela que zela pela lei de Deus, pelo verbo exemplar e pelos textos que ensinam sobre os dons intermediários ou mediúnicos. Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado, antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude do fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medidas. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros ou Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Examinai as Escrituras, porque o sermão profético e o Apocalipse marcam, para o findar do segundo milênio, terríveis cataclismos punitivos, e que obrigarão a retornar à doutrina entregue por Moisés e Jesus. Porque os capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse registram as tragédias higienizadoras e a entrega do Evangelho eterno e o governo planetário daquele que governará com vara de ferro. A lei de Deus, o verbo modelo e os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, pediram para os fabricantes de arapucas religiosistas serem seus juízes? A doutrina da verdade vai das promessas aos patriarcas ao capítulo final do Apocalipse. Ela é endereçada a toda a carne, porque a lei de Deus e o verbo exemplar e os dons intermediários dizem respeito a cada filho de Deus, isto é, sua origem divina, suas latentes virtudes divinas a serem desabrochadas e a sagrada finalidade a ser atingida. Tudo quando constitua pedradas contraditórias contra os fundamentos doutrinários, venham essas contradições de encarnados ou desencarnados, terão de prestar contas rigorosas à justiça divina, porque há um programa divino para o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e ninguém sobre ele tripudiará impunemente. E chegou a hora apocalíptica de faxinas, grandes e significativas, com vistas aos ciclos por vindouros, como registra o Apocalipse. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio, ó Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o Espírito e verdade,
Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochar no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, ou Espírito e Verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Cristo e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e ele retorna como um no total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmos. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus, o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositai tuas virtudes divinas para desabrochá-las e tornar-me um no total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne. De ti, aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas. Assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas, perante sua divina justiça, em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças ao Senhor Sagrado Princípio. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas estão todos os informes prometidos por Deus. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com a leitura dos boletins semanais, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Pedimos que continue contribuindo na divulgação da doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais e convidando seus amigos a se inscrever no canal. Pedimos que duvidem do que ouviu aqui, mas pesquisem e, através de pesquisar após, olhem no espelho da lógica e tire suas conclusões. Que Deus pague, que Deus abençoe a todos. Até a próxima leitura do boletim.